Oi gente, Shalom. Eu estou gravando esse vídeo por um fato que aconteceu no nosso meio. Uma jovem, há um tempo atrás, colocou no grupo uma imagem que eu vou estar colocando aqui, pequena, depois se você quiser pesquisar na internet. E essa imagem, ela dizia assim: a porta continua estreita, ela não passou por reforma. E menciona o texto de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. E essa jovem mencionou que ela estava confusa, porque o que ela enxergava nesta imagem, eu não sei se o autor teve essa intenção, pode ser que sim, qualquer pessoa ou a maioria das pessoas que olhar para isso vai entender que ele está falando de uma dificuldade ou de um esforço. Inclusive tem outras imagens que citam um texto de Lucas: esforçai para entrar pela porta estreita. Então é óbvio que está fazendo uma alusão a um esforço à salvação. Então essa jovem, ela ficou confusa e colocou para que a gente comentasse. Eu fiz questão de trazer esse assunto em um dos vídeos do nosso canal, porque talvez seja dúvidas de outras pessoas. Então, Peterson, a Bíblia menciona o esforço à salvação, e esse canal é um canal que fala 100% da graça de Deus, totalmente da graça de Deus. Inclusive o nome Graça Radical não é uma denominação, né? Não é uma instituição, mas sim um princípio. Graça radical vem de graça sem contaminação. O que nós falamos é sem mistura, não há mistura. Então nós vamos tratar um pouquinho disso daqui, tentar falar de forma bem rápida, o vídeo não ficar longo para aqueles que querem entender. A porta estreita. Será que esse texto está falando da dificuldade salvífica ou do esforço para a salvação? Até porque o outro texto usa essa palavra. E será que está falando sobre isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus cita no texto onde ele trata das ovelhas que ele é a porta. O texto que ele diz que ele é o bom pastor, em João capítulo 10, deixa eu abrir aqui, no versículo 9, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso aí no canal. Eu só estou com minha Bíblia, o que eu estou falando não está decorado, não está em um roteiro, está saindo do coração. E eu tenho um vídeo aí sobre o bom pastor que liberta, e o textual é esse versículo: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então, inúmeros outros textos, aqui mesmo no texto do bom pastor, algumas vezes Jesus cita: eu sou a porta. Então aqui está falando, a referência é a porta estreita e não o caminho, né? Então, ou seja, o esforço, ressaltando um caminho de esforço estreito aí no sentido de esforço para a salvação, para se chegar a esta porta. E na verdade está falando que existe outro caminho aí bem largo. Então vamos entender isso daqui, o que Jesus está dizendo. Primeira coisa, queridos, esse texto não está falando de uma suposta, o que eu vivi durante muito tempo da minha vida assim, até ser liberto pela graça. Inclusive aí uma playlist, Libertos pela Graça, né? Que tem vários vídeos onde eu trato sobre esse assunto. Eu vivi durante muito tempo da minha vida sobre essa consciência do esforço para a salvação. Durante muito tempo da minha vida, ouvi líderes em cima de púlpito falar sobre o esforço para a salvação. O quanto você tem que se consagrar, o quanto você tem que se purificar, o quanto você tem que se jejuar
entre aspas, para se salvar. O quanto você tem que ser dizimista, o quanto você tem que frequentar os cultos, né? O quanto você não pode pegar o vinho no mercado, o quanto você não pode ter nome sujo no SPC, e por aí vai, uma lista, um segmento. E aquele texto tão deturpado que diz que o reino dos céus é conquistado à força. O texto ali está se referindo que faz guerra, muito tempo se faz guerra ao reino dos céus e querem se apoderar dele pelo esforço, né? Não tem nada a ver desde os dias de João Batista até agora, se referindo aos profetas, até os dias de hoje se faz guerra ao reino dos céus, se referindo a que o reino dos céus sofrer ataque. O texto ali é sofrer ataque, mas eu durante muito tempo ouvi como um esforço para a salvação. Quanto você tem que se punir para se salvar? E a dúvida óbvia nessa imagem que aparece aí leva novamente as pessoas a essa consciência deturpada, distorcida, avessa do verdadeiro sentido salvífico que é Cristo e mais nada. Ele é a porta, ele é o caminho, não há outro meio. Quando ele diz, eu sou a porta, e quando você vai usar os textos que nós lemos em Mateus, entrai pela porta estreita, não existe. Tudo em sua volta são outras portas. Esta é a verdade. Espaçoso é o caminho, largo é o caminho, a porta que conduz à perdição. Todos nós estamos em um caminho. Eu falei sobre isso na live passada, no Salmo de número 84, que diz, bem-aventurado o homem que tem o coração nos caminhos aplainados, que confia no Senhor, que passando pelo vale de Baca faz deles, ou seja, o vale de lágrimas dos Refaíns, faz dele uma fonte de vida. Ou seja, todos nós estamos em um caminho. E esse nosso caminho, ele precisa ir de encontro à porta. E quem é a porta? Jesus, ele, eu sou a porta. Todos os outros caminhos vão te conduzir à perdição. Eu sou a porta. Mas qual é o modo, Jesus? Através da graça. Da minha graça que chega à tua vida, você é salvo. Simples assim. Os homens querem trazer dificuldades, trazerem esforços, mas Jesus está dizendo, eu sou o caminho, não há outro caminho, não existe ismos. Deixa eu falar uma coisa para você, não é cristianismo, porque inclui o ismo, e os ismos é sistema, é Cristo, singular, ungido, é Ele que nos conduz, é Ele que nos salva, uma pessoa, não é um conjunto de regras, não é um estatuto da sua denominação que vai te salvar, da sua instituição, é Cristo, eu sou a porta. Veja bem, há uma figura muito bacana que eu usei para explicar esta jovem, que nos tempos antigos, e até o texto de João capítulo 10, ele está se referindo a este cenário, que os judeus conheciam muito bem, existia o aprisco. E o que o pastor de ovelhas fazia? Ele dormia na porta, era uma porta comum o aprisco. Havia uma porta comum, mas para que as ovelhas não fugissem, ele dormia na porta. Então ele diz, eu sou a porta, eu sou a sua segurança, eu sou aquele que te protege contra os lobos da vida, contra aqueles que querem te devorar, devorar tua alma, devorar tua pele, querem te matar, querem te roubar. Eu sou a porta, não existe outro caminho, não é esforço pessoal, queridos, para a salvação. Ele está dizendo, sou eu. Se você acha que vai conquistar pelo seu esforço, deve haver um nível de santificação, porque outras coisas que eles falam, a santificação, tá ok. É a santificação. Então, se é a santificação, deve haver um nível. Certo? Deve haver um nível. Porque todos no seu entendimento estão se santificando. Ou tentando. Qual é o nível? Eu digo para você. Existe um nível, sim. Existe um termômetro. Ele é Cristo. Ele é o nível de Deus. Ele é a medida para a sua salvação. A Bíblia diz que em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 5, vai dizer que Cristo é a nossa santificação.
Ele é a nossa justificação, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é este nível, Ele é a medida que nós precisamos. Há um barulho externo aí, algum carro. Aqui tem muito barulho externo e para eu gravar esses vídeos eu preciso estar aqui dentro de casa, é um pouco difícil. Alguns eu consigo dentro de casa, mas Cristo é a medida que Deus exigiu para a sua salvação. Por isso ele diz, eu sou a porta. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, e se você teve dúvidas sobre isso, já se botaram na tua cabeça, olha, como é que está a tua vida hoje? Isso é estresse. Isso é coerção. A graça de Deus tira de você o peso, porque Cristo tomou o jugo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele tirou de sobre nós esse jugo. Então eu olho para Cristo, porque Ele imputa em mim justiça. Ele imputa em mim a santificação. Através da cruz eu recebo tudo que vem dele. Mas, Peterson, não existe uma santificação, existe a cotidiana. Essa cotidiana. Mas a que salva vem dele. A que salva procede dele. A justificação você não conquista. É um ato forense, é um tribunal, é externo. Veja o verbo, tendo sido. Olha o tempo verbal, está fora de você. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Então veja bem, tudo provém dele. Ele é a porta. Eu já falei sobre o aprisco. Ele sendo a porta, guardando as nossas vidas. Então, se alguém colocou na sua cabeça que é o nível de consagração, é o nível que você alcança, isso é estresse. Uma hora você não vai aguentar. Uma hora você vai parar. Uma hora você vai dizer, Jesus, eu não consigo. E parece que ele quer ouvir você falar isso. Ele quer a sua sinceridade. Que você olhe para ele, que você veja ele. Que você sinta ele, que você precise dele. É você que eu preciso, e não dos meus esforços. Os meus esforços acompanham uma salvação, e não são a causa dele. Você será o homem mais esforçado que você possa imaginar. Como Paulo diz, trabalhei muito mais do que todos os super apóstolos, sobre todos os apóstolos, mas não eu, a graça que há em mim. Veja bem, eu vou pausar esse vídeo, porque é um barulho externo, e já começa. O carro passou aqui, anunciando aí, o dia todo assim. Então, queridos, se colocaram dentro de você que é esse esforço, como eu vivi. Eu vivi esse estresse, essa coerção espiritual e emocional. Olhe para o texto, olhe para Jesus. O príncipe dos pregadores, chamado Charles Haddon Spurgeon, foi salvo olhando para um versículo da Bíblia. Ele diz que isso tudo libertou ele, no testemunho dele. Olharam para ele e foram iluminados. Nesse texto, eu olho para Jesus e sou iluminado. Se você é sincero, você vai dizer para si próprio, Pai, eu tenho sido hipócrita ao ponto de achar que é pelos meus méritos. Me perdoe, eu fui induzido a isso pela teologia que me ensinaram, pelos ensinos que me passaram, que era através dos meus esforços, através daquilo que eu consigo fazer, daquilo que eu tento me consagrar e me salvar. E eu tenho entendido que é somente pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Agora vamos dar um passo a mais nessa profundidade. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele também está se referindo, ele sabe disso, e o judeu sabe disso, porque ele está se referindo a uma letra do alfabeto hebraico. Ele está se referindo ao Dalet. Eu já vou terminar esse vídeo. Fica comigo até o final. O alfabeto hebraico, no alfabeto hebraico, o Dalet é a quarta letra. E ele leva o número 4, por ser a quarta letra. É Aleph, Beit, Gimel, Dalet. A quarta letra. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está falando, eu sou o Dalet. O Dalet, nos pictogramas, ele é representado por uma porta. Talvez eu coloque um símbolo aqui para vocês verem, ok? Ele é representado por uma porta. Geralmente se tem aquela imagem dos judeus passando o sangue nos umbrais da porta. O sangue da salvação. Quem estivesse dentro daquela porta, da porta para dentro, estava salvo. Vocês sabem que eu estou me referindo à morte dos primogênitos. Então aqui está
A porta. Ele está dizendo, eu sou a porta. E isso aqui é um Dalet que vocês estão vendo. É um Dalet. Ele está dizendo, eu sou a porta. Mas há uma curiosidade. No nome de Deus, Yud Rei, Vav, Rei, quando você coloca o Dalet aqui dentro, veja, Yud, Rei, Vav, agora nós vamos ter um Dalet. Que palavra vai aparecer? Judá, que é o símbolo do povo de Israel. É um símbolo do povo de Deus. Quando você coloca o Dalet dentro do nome de Deus, você tem a palavra Yehudá. Se você tira o Dalet dentro do nome de Deus, você tem Yud Rei, Vav Rei, que é conhecido como Yehová ou Adonai. Existe uma variação, eu não vou entrar nos méritos. Mas veja, notem que coisa linda. Agora, o que isso quer dizer? Dentro do nome de Deus existe uma porta. Ele está dizendo assim, eu sou a porta para conhecer ou adentrar a Deus. Não existe outro meio. Não é pelo meu esforço, é por Ele. Que meu esforço me conduz a Ele. No sentido de conhecê-lo. Senhor, eu quero conhecer Tua graça. O Teu amor, porque minha vida toda eu imaginei que era por mim. E hoje o Evangelho da Graça soltou a minha vista. Então agora você está na porta. Você está adentrando pelo único meio. Não é, entendi, Senhor. Eu achei que era o quanto eu me consagrasse. A consagração é o efeito disso e não a causa disso. Não permitam que invertam isso na sua consciência, na sua compreensão do Evangelho. A graça agora vai abrir esta porta e você vai adentrar as profundezas de Adonai, chamado tetagrama, Yud Rei, Vav Rei. Aqui dentro tem uma porta para você chegar às profundezas de Deus. E não existe outro caminho. Não existe os outros ismos, eu poderia mencionar, você sabe. Não existe outro sistema. Não existe o esforço pessoal do Peterson. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Ah, vem o carro de novo. Que Deus te abençoe. Que você permita que essa palavra germine em você e através da porta de Cristo você adentre as profundezas de Deus. Um abraço. Shalom.